Oh Deus maravilhoso, Tu és santo, Pai, Tu és digno de todo louvor, digno de toda adoração. Irmãos, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbezita e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco. Coloca a mão à altura do seu coração. Vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, ó Pai, e por tudo que o Senhor irá fazer, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, que o Senhor, Deus, venha revelar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abra, Deus, o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, ó Pai, para receber a Tua palavra, Senhor Deus, para receber, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. Usa-me, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que não seja eu ao falar, mas seja o Senhor, e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, ó Pai, que venha acontecer, meu Pai, neste momento. Em nome do Senhor Jesus. E que eu diminua, Senhor Deus, para que o Senhor cresça. Amém. E graças a Deus. Dá um louvor de palmas para o Senhor nessa noite. Irmãos, o tema que eu dei essa mensagem nessa noite é atraídos pela presença de Deus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo numa situação onde que nós estamos muito preocupados em viver os nossos planos, em viver os nossos sonhos, em viver tudo aquilo que desejamos. Nós pegamos um projeto de vida e muitas vezes vem à nossa mente colocar coisas que sejam de um âmbito pessoal, de um desejo, de algo que seja, que a gente queira muito. Mas, antes de tudo, antes de nós escrevermos qualquer coisa, nós precisamos parar e pensar, primeiramente, no que Deus quer para nós. Nós podemos ir lá em Mateus 6,33, que é um versículo que a gente usa muito, que é: mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos uma preocupação muito grande com as nossas coisas. Ai Deus, eu quero isso. Ah, Deus, o Senhor podia fazer isso. Ah, Deus, o Senhor podia me dar isso. Mas aqui o Senhor nos chama a atenção. Espera aí. Primeiramente, busque o reino de Deus. Se você quer, em 2022, viver os seus projetos, se você quer viver os seus sonhos, a primeira coisa que você vai colocar no seu projeto de vida
é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E aí você vai ver que as demais coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Quantas e quantas, irmãos, experiências que eu já tive com Deus, de quando eu coloquei a obra dele em primeiro lugar, quando eu coloquei o reino dele em primeiro lugar, o que Deus agiu na minha vida. Poderia aqui contar N testemunhos, e eu já falei muito do que Deus já fez, porque eu mudei o foco. Em vez do que era o que eu queria, eu coloquei aquilo que Deus queria. Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero isso. Então é isso que eu vou fazer. E aí você vê o agir de Deus. E uma das coisas que mais tem os cristãos de hoje têm deixado a desejar, que tem deixado de buscar, que é buscar a presença do Senhor. Hoje já se não gasta esse tempo com oração, de buscar a presença, de tirar um tempo de devocional, de intimidade com o Senhor. E nós precisamos, irmãos, é o nosso alimento. O nosso alimento não é o arroz, não é o feijão. Mas o que nos mantém de pé é a nossa intimidade com o Senhor. A nossa vida espiritual é mantida com um relacionamento com Deus. E hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, tudo isso tem se levantado para suprir, para afastar as pessoas desse relacionamento com Deus, de atrair a presença do Senhor para a vida dele. Eu estava lendo uma frase esses dias, me chamou a atenção. O grande problema hoje não são as grandes dificuldades, não é os grandes problemas, mas são as pequenas pedras que estão no meio do caminho. Porque nós não damos o valor necessário para aquela pedra que está ali na nossa frente, e no fim aquela pedra, ela nos tira a nossa atenção. Ela nos faz perder um tempo com uma coisa que seria fácil de nós darmos a volta nela. E aí nós ficamos presos. Você quer um ladrão de tempo? É rede social. Presta atenção para você. Começa a medir o tempo que você fica. E aí gera um desgaste que quando a gente está lá, a gente está vivo, está ansioso, está lá mexendo. Mas agora eu desliguei, agora eu vou orar. Ai, que sono. Ai, que cansaço. Ai, meu Deus, eu tenho que dormir. Agora eu tenho que dormir, que amanhã cedo eu tenho que trabalhar. E essas coisas vai roubando, vai nos tirando levemente. E quando a gente assusta, ela já provocou um estrago ao qual a gente não esperava. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar de Deus, ter um relacionamento com Ele. Se você quer experimentar algo novo na sua vida em 2022, se você quer viver os seus projetos, a primeira coisa que você vai estabelecer é um relacionamento com Deus. É deixar que todas essas coisas fiquem para trás e você se volte para buscar a presença do Senhor. Irmãos, não estou falando que é errado não, irmãos. Você mexer com rede social, você assistir televisão. Nós precisamos ter os nossos momentos.
de assistir, de ter uma diversão, de jogar um joguinho, para quem gosta. Mas isso não pode sobrepor a nossa sede e o nosso desejo de buscar a presença do Senhor. Eu coloquei no meu coração esse ano, eu não assisti televisão. Já vai quase 4 meses que eu não paro para assistir televisão. Pensa numa falta que está fazendo. Nenhuma. E eu substituo isso para estar lendo um livro, para orar, para buscar. E isso traz um crescimento para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso... Então, irmãos, mude o foco. Ao invés de você gastar tempo com coisas que sejam superficiais esse ano, gaste um tempo na presença do Senhor. Sinta o desejo de estar na presença do Senhor. Sinta, busque, peça a Deus para fazer o seu coração queimar, seu coração arder de estar na presença do Senhor. Queira estar todos os dias buscando, jejuando, orando, clamando. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, todas as coisas vai começar a cooperar e vamos ser guiados para viver os nossos projetos. Deus quer ter um relacionamento com você de intimidade. Não é um relacionamento superficial. A minha oração nesses dias tem sido: Senhor, me leva mais fundo na tua presença. Aonde eu cheguei hoje, irmãos, amanhã eu quero ir mais. E amanhã, da onde eu chegar, eu quero mais. Porque eu sei que somente pela presença de Deus na minha vida que eu terei forças para vencer. Jesus, antes de partir, disse: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Jesus, ele sabendo que ele não seria capaz de atender todas as pessoas. Imagina só, irmãos, Jesus lá, todo mundo tivesse que fazer uma petição para Jesus, tivesse que sair daqui, ou da onde que ele estivesse, e ir lá para Israel, para fazer uma petição para Jesus. Imagina só a fila que não ia gerar. Quanto tempo uma pessoa iria levar para ser atendida por Jesus? E aí imagina criar ainda, né, no meio dessa espera, uma fila para aqueles que precisam de um atendimento urgente. Mas aí o que Jesus faz? É necessário que eu vá para que o Consolador venha. E isso nos traz a oportunidade de todos nós, aonde que nós estivermos, de clamar, de orar, de falar e ser ouvido e ser respondido. Olha que coisa maravilhosa. Não é preciso eu estar num lugar, não é preciso eu estar... Não, eu posso estar em qualquer lugar para buscar o Espírito Santo, para falar com o Espírito Santo. E Ele nos dá essa intimidade de nós buscarmos, de nós chegarmos a Ele. Mas para isso é necessário que nós nos colocamos na presença. Porque Ele já está acessível. Irmão, o Espírito Santo está acessível para você. Basta você abrir a sua boca e falar com Ele. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me consola. E Ele está acessível. Nós temos que buscar a presença, buscar, até que Ele nos atenda,
até que ele venha e faça o que tem que fazer em nós, em ser trabalhado. Eu falei com Deus, eu falei, ó, o Senhor pode me jogar no chão, o Senhor pode me jogar lá no esmiuçar todinho. Mas o que eu quero é a tua presença. Se for preciso me limpar, me purificar, ralar no chão, o Senhor pode fazer. Porque eu sei que o que eu preciso é a presença de Deus na minha vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos na presença de Deus, sabemos qual é o nosso valor. Olha, para você ver lá em Juízes, nós lemos aqui o que o anjo do Senhor falou para Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe quem Gideão se julgava ser? Um ninguém. Você olhava para Gideão falava assim, eu não sou ninguém. Eu sou o menor da minha casa, que é a menor da onde que eu moro. Esse era Gideão. Quando nós estamos longe da presença de Deus, é isso que nós sentimos. Que nós não somos nada. Que somos desprezados. As pessoas olham e nos desprezam. As pessoas olham e nos julgam. Mas aqui nós descobrimos qual é o nosso valor. Quando você está na presença de Deus, você sabe quem você é. Pode as pessoas lá fora falar o que quiser de você. Mas quando você está na presença, você sabe quem você é em Deus. E que nada que as pessoas falem, nada que as pessoas digam, nada do que as circunstâncias digam, determina quem você é. Porque você sabe quem você é. Você é um varão, você é uma varoa valorosa aos olhos do Senhor. E Ele é contigo. Por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor, para sabermos quem nós somos. E não deixar que nada que venha de fora nos atinja. Hoje não é preciso ninguém dizer nada comigo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que eu preciso consertar. Mas por quê? Por causa da presença. Porque a presença de Deus nos constrange, nos mostra, nos guia, nos orienta, fala, ó, você está precisando mudar isso aí. Opa, presta atenção. Ó, não, aí você está certo, ó, continua. Porque a presença de Deus nos faz saber quem nós somos. Você quer descobrir quem você é? Se coloque na presença de Deus. Você vai ver, você vai descobrir o seu valor. E a palavra diz que você é um varão e uma varoa valorosa. Não dê ouvido ao que as pessoas dizem. Dê ouvido ao que Deus diz a seu respeito. Essa é a nossa preocupação. Devemos buscar a presença de Deus para sermos guiados por Ele. Se nós tomarmos qualquer decisão longe da presença do Senhor, nós corremos um sério risco de cometer erros. Porque nós confiamos na nossa força, no nosso braço. Olha o que Gideão estava fazendo, ele estava malhando trigo no lagar. Por quê? Porque ele estava olhando para a força dele. Ele estava olhando para as condições dele. Porque ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor.
Mas a vida dele foi transformada a partir do momento que ele teve esse encontro. A vida dele deu um giro, não de 360, que 360 volta para o mesmo lugar. Mas a vida dele foi transformada, porque ele encontrou com Deus. Você quer ter sua vida transformada? Tenha um encontro com Deus. Você quer um ano diferente do que você passou esse ano, do que você passou até esses dias, do que você viveu desse ano para trás, do que você vai viver para o ano daqui para frente? Busque um relacionamento com o Senhor. Busque, que você vai ver sua vida transformada. Aí você vai ver a agir de Deus. Tem coisas que Deus só vai destravar na nossa vida quando nós voltarmos a nossa atenção para Ele. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, estava lá sofrendo, mas aí Deus pegou ele e mudou a história dele. Deus vai mudar a tua história. Em 2022 você vai viver o que você nunca viveu. Você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Você vai experimentar algo que você vai olhar e falar assim: Deus, como é que o Senhor fez isso? Mas foi Deus que fez. E cabe você desfrutar do que Deus faz, irmãos. Cabe você experimentar do que Deus faz na sua vida. Em João 16, 13 está escrito assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Olha, irmão, que lindo. O Espírito Santo vai te falar o que Ele vai fazer. Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar: olha, você precisa ir por esse caminho aqui, ó. Você vai seguir esse caminho e você vai receber a sua bênção. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele nos guia, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a direção. E cabe a nós estarmos sensíveis para ouvir a voz dEle. Cabe a nós estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor e Ele falando: vai por esse lado. E você: Senhor, estou indo. Porque Ele dá o caminho. Ele não promete, simplesmente lança no ar e fala assim: ó, toma aqui, William, uma bênção para você. Se vira. Não. Ele te dá a bênção e te dá o caminho. Ó, William, segue por esse caminho aqui. O que ele fez lá, Moisés lá? Ele mandou que o povo fosse para o mar. Ele deu o caminho. Parece loucura? Parece. Mas cabe você obedecer, irmãos. Obedece. Se Ele falou para você fazer, faz. Se você orou e Deus confirmou, falou assim: ó, faz isso. Não feche os teus olhos, ó, e vai. Porque Ele vai fazer. Se Ele falou que vai fazer e te deu o caminho, te deu a orientação, te mostrou o caminho que você quer que Ele ande, Ele vai fazer. Mas tem hora que nós recebemos a orientação do Senhor e ficamos duvidando. Ai, Deus, será que é para mim mesmo? Será que é para mim mesmo? Gideão ficou questionando a Deus: Deus, ó, se o Senhor fazer assim, 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 assado, eu vou. Aí Deus foi lá e fez. Aí de novo: se eu fazer assim, 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 eu faço. Aí Deus foi lá e fez. Ele ficou nessa batalha com Deus, para Deus mostrar a ele para fazer, e Deus falando com ele que era para fazer.
Então, se Ele falou, irmão, para você fazer, faça. Não tema, obedeça. Porque Ele é contigo. E no momento certo você vai ver as coisas se abrirem na sua vida. E aí você vai olhar para trás e falar assim, nossa, que coisa que Deus fez. Que coisa maravilhosa. Aquilo que parecia um deserto, aquilo que parecia os muros, aquilo que parecia o mar, você vai olhar para trás, você nem vai ver mais, porque Deus já fez na sua vida. Então obedeça, dê ouvido a Deus, mas você só vai dar ouvido quando você tiver um relacionamento com Ele, quando você estiver a presença dele na sua vida. Porque tem coisas que parece que é coisa da nossa cabeça. Eu não sei você, eu não sei as experiências que você já teve, mas teve coisas que Deus já falou comigo para mim fazer, eu falava assim, isso aqui é coisa da minha cabeça. Deus, é o Senhor mesmo? Então, vamos lá. E aí? Mas teve coisas também, irmãos, que eu duvidei também. Que eu olhei e falei, Deus, não é o Senhor não. Faz, e eu não fiz. Mas isso serve de experiências para nós aprendermos e não cometer os mesmos erros que nós cometemos. Mas quanto mais eu busco, quanto mais íntimo eu estou de Deus, quanto mais perto eu estou dEle, mais fácil para mim ouvir a voz. Igual aqui, tá eu e a irmã Creuza lá no fundo. Para ela ouvir a minha voz sem um microfone, é mais fácil ela ouvir aqui perto ou lá longe? Tudo bem, irmã Creuza? Está escutando? Está escutando? Está escutando? Não é? Mas cabe a ela quer escutar? Ela vem. Você quer escutar a voz de Deus? Se achega a Ele. Se achegue à presença dEle. E aí você vai escutar a voz dEle e Ele vai te dar direção e você vai receber a sua vitória. Então se achegue a Ele. Devemos buscar a presença de Deus para que Ele nos fortaleça durante as nossas batalhas. Irmãos, não existe nada neste mundo que nós consigamos fazer pelo nosso esforço. Nada. Tem hora que eu acho que eu consigo fazer alguma coisa e vou lá, tento fazer, pode até dar certo no momento. Mas depois, dá alguma coisa errada, dá uma travada, o trem dificulta. Porque eu confiei no meu braço. Tem muitas pessoas que estão confiando no braço, na força dele, na força do dinheiro, na força da posição social. Mas Jesus diz que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Você quer vencer as suas batalhas? Se aproxime de Deus. Muitas vezes queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Deus, calma, meu filho, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, faz isso. Olha para você ver o que Deus falou, olha o que aconteceu lá em Juízes 6:16. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Quem era Gideão? Um ninguém, um desprezado, o menor da sua casa. Quem é ele agora? Vai destruir um exército, como se o exército fosse uma pessoa só. Porque ele não estava lutando com a força dele, mas com a força que vinha de Deus.
Você quer vencer? Você tem que usar a força que vem de Deus. Deus vai te fortalecer para vencer as batalhas. Vai te transformar. Vai pegar você e fazer como fez com Gideão. Para ele ser líder, para ser um vencedor. Mas não pela sua força, mas pela força que vem do Senhor. Gideão foi encorajado e fortalecido. Ele mudou a mentalidade dele. Agora eu sou um vencedor. Agora eu vou destruir esse povo que me aflige. Que aflige a minha terra. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, você vai olhar a frustração de Gideão. De como que ele olhava a situação, ele vira para Deus, Deus, mas como pôde o Senhor nos esquecer? Quantas coisas que o Senhor fez com os nossos pais, quantas promessas o Senhor liberou sobre as nossas vidas, quantas coisas que o Senhor falou que o Senhor ia fazer, e o Senhor nos trouxe para essa condição. Mas aí, foi culpa de Deus? Não. Foi culpa do povo. O povo se afastou de Deus. O povo esqueceu de Deus. Olha lá atrás tudo que Deus já tinha feito até aqui. Bastava eles continuar na presença de buscar? Não, mas deixou o amor se esfriar. Não deixe o amor se esfriar na sua vida. Porque você vai achar que Deus permitiu que você estivesse naquela situação, mas foi você que levou para aquela situação. Por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor. Todo dia Ele nos renovar as nossas forças, para nos fazer prosseguir, caminhar, não desistir. Porque tem hora que vem a dificuldade, vem a luta. E se a gente está longe da presença do Senhor, nós desistimos, nós cansamos, nós paramos. Mas a presença de Deus nos renova. Renovo e resposta. Renove a sua vida com Deus. A presença de Deus está acessível a todos aqueles que buscarem. O salmista diz no 145, 18, está escrito assim: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome e todos que clamam por sua presença com sinceridade. Que salmo lindo, irmãos. Ele está acessível a todos aqueles que buscam. Basta você buscar, irmão, de sinceridade no seu coração, de pedir a Deus para tirar tudo aquilo que não provém dele e começar a colocar o que é de Deus, o que é da parte de Deus na sua vida. Busque, tenha uma vida de busca, de entrega, de madrugada, de dia, de noite. Tem um tempo lá, ó, fecha o seu quarto lá, ó, só você e Deus. De intimidade. E em Lucas 11:3 está escrito assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você tem liberdade para pedir, irmãos. Se achegue com confiança ao trono da graça. Quando o inimigo tentar plantar qualquer coisa na sua mente, de falar que você não é merecedor de estar na presença do Senhor, manda lançar fora, ó, sai em nome de Jesus. Porque nós podemos se chegar a Ele. Nós podemos nos colocar na presença dEle.
A nossa vitória está nas nossas mãos. Só depende de nós como nós vamos agir. Só depende de nós como nós vamos pegar tudo aquilo que nós estamos sendo ensinados e colocar em prática em nossas vidas. Por que que a minha vida não muda? Porque eu não mudo. Se eu quero uma mudança, se eu quero algo novo, eu preciso fazer algo novo. Eu preciso dar de mim algo novo. Algo que eu não tenha dado ainda. E se nós temos a resposta para todas essas coisas, tão simples, que nós precisamos fazer, é igual Naamã, para ser curado da lepra. O que o profeta falou com ele? Mergulha lá no Jordão 7 vezes. Se ele pudesse, ele enfiava a porrada na cara daquele profeta. Por quê? Porque ele achou que ele ia receber uma instrução ali. Mas Deus queria tratar com ele. E aí ele pegou e foi embora. Mas o que o servo dele falou? Se pedisse para você fazer outra coisa, você faria? Faria. Então por que você não faz isso? Qual que é a dificuldade de você fazer isso? Ele parou e pensou e falou assim, é mesmo, qual que é a dificuldade? Ele foi lá e mergulhou e saiu curado. Nós recebemos a instrução de como nós fazemos para proceder. Se eu sei que a bênção já está liberada sobre a minha vida, então depende de mim? Ah, Senhor, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? O que Deus está pedindo para você fazer? Você quer a sua vitória? Quer? Amém? Então faça o que Ele mandou você fazer. Simples. E você vai receber. E você vai dar testemunho. E você vai contar o milagre de Deus na sua vida. Amém?